Graça e paz, irmãos. Eu queria meditar aqui com os irmãos num texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6, 7 e 8. Um breve texto para a nossa meditação. Aqui em epígrafe na minha Bíblia está escrito assim: o apóstolo previu o seu martírio. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É um texto muito conhecido, irmãos. Um texto muito conhecido. Eu creio que é um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. E é muito comum quando nós estamos, principalmente quando nós vamos enterrar um ente querido no cemitério, nós vemos escrito isso nas lápides das sepulturas, esse versículo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E o que quero aqui chamar os irmãos para meditar nessa palavra essa noite, justamente o que o apóstolo Paulo ele quer dizer com isso, com o bom combate, a carreira e a fé. Porque o conceito é bem diferente do que muitos entendem, bem verdade. Aqueles que pedem para gravar na lápide de seus entes queridos esses versículos, às vezes eles nem entendem o real significado e qual era a mensagem que o apóstolo Paulo queria dizer naquele momento, né? Primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo faz uma referência à verdade do Evangelho. Eu queria aqui ler com os irmãos, rapidamente, em Judas, capítulo 1 e no versículo 3. Judas, capítulo 1, versículo 3. É um texto breve para nossa meditação também. Está escrito aqui: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Novamente, né? Está falando aqui da fé que foi entregue aos santos, exortando a nós a batalhardes por esta fé. Esta fé aqui que Paulo faz menção nesses 3 versículos aqui. É lógico, né, irmãos, que o tema central dessa mensagem aqui é a fé. A fé que Paulo tanto está falando aqui, recomendando ao jovem Timóteo, né, a guardar essa fé. Timóteo que também vai dar continuidade a esse ministério pastoral. A carta aqui também é pastoral. 1ª e 2ª Timóteo, títulos são cartas pastorais, né? Vamos lá, né? Vamos dando continuidade aqui à nossa breve mensagem. O apóstolo Paulo aí, quem foi o apóstolo Paulo? Antes da gente entrar, ensina a mensagem nesses textos, é bom a gente frisar aqui quem foi o apóstolo Paulo. Então abra as nossas Bíblias em Filipenses, outra carta que o apóstolo escreveu, Filipenses capítulo 3, dos versículos, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu quero meditar com os irmãos também. Quem foi o apóstolo Paulo? Né? Vamos lá. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Na verdade, os principais versículos aqui são os 5 e 6, que é os versículos principais no texto que a gente fez referência lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo
6, 7, 8, né? A respeito do bom combate. Aqui, quem era Paulo? A gente já sabe já que ele era um fariseu, era um israelita, né? Ele era da linhagem de Benjamim, um perseguidor da igreja. E o interessante é que justamente a biografia dele você vai encontrar nas escrituras sagradas. Não precisa eu tanto estar falando. O fato de nós vermos aqui só esses versículos dá a ideia de que era Paulo. E Paulo, ele sendo perseguidor da igreja, agora ele está dentro de uma prisão, quando ele vai justamente escrever essa carta, que é essa carta pastoral 2 Timóteo. Paulo está preso, irmãos. Ele está sendo oferecido ao martírio, né? Ele vai ser martirizado. E ele prevê isso aí. E é o fundador de muitas igrejas, né? Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, que a gente já sabe. Mas com tudo isso, ele vai ser preso, ele está preso. E ele tem uma preocupação a respeito da fé. É isso que nós vamos falar aqui, a respeito dessa fé, que tanto importa para nós nos dias de hoje, como tanto importou para Paulo nos dias que se passaram. Né? Paulo já se foi, mas ele combateu o bom combate. Agora é nós que estamos aqui, cabe a nós combater esse combate que é diário, né? Esse combate que é todos os dias que nós temos que fazer. O real significado, como eu falei, né, irmãos, a respeito das lápides, que nós vemos muito esse versículo, na verdade, as pessoas, pelo seu senso comum, vai tratar aí desse versículo como algo, como se fosse uma luta diária, uma luta que nós passamos todos os dias. Então o bom combate para essas pessoas é o trabalho do dia a dia, a fadiga, as lutas que as pessoas passam, as dificuldades. Bem, as pessoas pensam assim, mas não é isso que Paulo está tratando aqui quando ele escreve essa carta. Quando ele escreve essa carta, em específico, esses 3 versículos aqui, Paulo está dizendo o que para o jovem Timóteo, né? Paulo é um modelo. E modelo de pastor. Bem dizer, na verdade é um modelo de pastor. Ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento. Ele escreveu essa carta da prisão, já da última prisão dele. Ele ia ser morto e ele tem uma preocupação a respeito da continuidade, da integridade dessa mensagem, da mensagem do Evangelho. Então a preocupação de Paulo era se o jovem Timóteo também iria se manter íntegro. Por isso que ele fala, né, que ele guarda essa carreira. E é importante, irmãos, a gente salientar isso, porque nós fomos chamados para pregar esse evangelho. Cristo, ele separa um povo, né, para pregar esse evangelho. E é nós, os irmãos que estão em suas casas neste momento, também foram chamados para pregar o evangelho. Cada crente, ele tem que anunciar esse evangelho. Mas o evangelho não é de qualquer maneira. É o evangelho que guarda em si a essência que está lá em Efésios 2:20, que Paulo também escreve essa carta. E nós vamos ver a essência desse evangelho, que eu quero ler aqui rapidamente com os irmãos. Efésios 2:20. Nós vamos ver aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. É esse evangelho. Nosso evangelho tem que estar edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não é um evangelho que a gente pode tirar de qualquer lugar. Não. É bem verdade que hoje
nos dias que nós vivemos, existem muitas igrejas, há muitos ministérios e há tantas mensagens que a gente escuta, né, irmãos? Que fica até difícil para aqueles saberem qual é o caminho verdadeiro. Cabe a nós, que somos pregadores da palavra de Deus, isso aí sou eu, os irmãos que estão aí em vossas casas, todos nós somos pregadores, porque nós temos que levar as boas notícias de salvação. Nós temos que levar a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados, que precisam de ouvir a boa notícia que Jesus veio para salvar, curar e libertar e dar vida eterna ao homem. E quando nós vemos essa palavra em Gálatas capítulo 1, versículo 8, você vai ver aqui que Paulo recomenda assim, ó: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo que mesmo que desça um anjo agora, e ele venha com uma mensagem diferente daquela que eu li em Efésios 2:20, ele seja anátema, seja maldito, anátema, maldito. Quer dizer o seguinte, que nós não podemos dar ouvido para qualquer tipo de mensagem. E Paulo tem essa preocupação. Paulo, ao escrever suas cartas, irmãos, quando nós vamos ver ali a carta de Gálatas mesmo, essa que nós estamos lendo aqui agora, que eu li um versículo com os irmãos, nós vamos ver que a igreja de Gálatas, na verdade, é uma região, a Galácia, e Paulo ali funda algumas igrejas. E passa-se o tempo, aquelas igrejas são atacadas por heresias, por uma judaização do evangelho. Havia 7 tipos de pregadores, quando Paulo se ausentou daquela região, daquelas igrejas, começaram a levar uma outra mensagem, diferente daquela que ele propôs sobre o fundamento dos profetas e de Cristo, e dos apóstolos também. Uma mensagem diferente eles queriam levar. E eles começaram a envenenar a fé dos irmãos de Gálatas, da região da Galácia, da igreja, por isso que Paulo escreve a epístola de Gálatas, para combater a judaização do evangelho. Pois o evangelho é simples, irmãos, é fé e crer. A mensagem do evangelho não é uma mensagem difícil de se entender, mas aqueles homens começaram a colocar dúvidas a respeito da mensagem que o próprio apóstolo estava levando. É por isso que Paulo, ele se apresenta aqui, Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Ele está invocando a sua autoridade apostólica para a igreja, dizendo, ó, a verdade está aqui, não com esses que estão levando um outro evangelho, no qual ele chama de anátema, de maldito. E aqueles irmãos, aqueles pregadores itinerantes, aqueles pregadores que estavam levando um ensino diferente daquele que Paulo propôs para a igreja. E eles estavam sendo envenenados. Por quê, irmãos? A salvação está na suficiência da pessoa de Cristo. É Cristo que nos salva. Cristo, ele faz toda a obra. Não há nada que eu possa fazer para me tornar mais salvo. A salvação é um dom, Efésios 2:8. É pela graça, é um dom de Deus, não pelas obras. Para que nenhum de nós venhamos se gloriar em quem fez mais e em quem fez menos. Não, é Deus que nos deu pela sua graça. E parece que essa mensagem, no início, Paulo teve que combater muito. Por isso que ele escreve lá na 2 Timóteo, né? Capítulo 4:7 lá, aquilo que a integridade, né? Que ele passou pregando essa mensagem desde a sua conversão até a última carta que ele escreveu, íntegro. Ele não mudou a mensagem do evangelho, aquilo que Jesus propôs, aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que estava escrito na lei, aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, agora na luz do Novo Testamento,
Mas ele não mudou de forma nenhuma a essência da mensagem. Como aqueles que foram lá na igreja da Galácia, na região da Galácia, mudar a mensagem que Paulo estava pregando. E Paulo ficou sabendo e ele escreve essa carta combatendo a judaização do evangelho. Bem, isso é importante nós sabemos, é bom nós sabemos que isso não é diferente nos dias de hoje. Nós vivemos nos dias de hoje as mesmas coisas que o apóstolo viveu nos dias dele, que são as heresias, que são os falsos ensinos, que são homens que se levantam com suas mentes, irmãos, reprovadas diante de Deus. Mentes reprovadas diante de Deus, levado pelas filosofias, pelas suas paixões e pelos seus pecados. E eles estão no meio da igreja, também anunciando falsos ensinos. Então é isso que Paulo está falando para o jovem Timóteo, né? Nessa carta aqui, ele está dizendo isso. Para o jovem Timóteo, também como ele fez, como ele combateu, isso é importante a gente também analisarmos, que nós estamos numa guerra. Até as palavras que Paulo usa aqui é de guerra. Nós estamos numa guerra, irmãos. E nós, a guerra, nós temos que pelejar todos os dias para que o inimigo não vença. E às vezes o inimigo se infiltra dentro da igreja, dizimando as heresias. E não só através de pregadores, mas também de cantores, de louvores. Muitos louvores que não exalta a pessoa de Cristo, mas exalta a si mesmo, o próprio homem como centro de todas as coisas, chamado antropocentrismo, né? Aqui o homem é o centro de tudo, e Deus é como um empregado, o garçom tem que servi-lo. Isso não é evangelho, isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho, é uma outra mensagem, como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, é anátema. Quem prega isso é anátema. E nós temos que combater esses falsos ensinos através da mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo é uma mensagem simples, irmãos, mas ela edifica a nossa alma, ela nos edifica e nos dá vida eterna. Jesus Cristo, ele é o único que veio lá de cima, ele é o verbo que estava com Deus, né? Ele veio lá de cima, então é o único que sabe o caminho para chegar lá. É por isso que Paulo, ele sempre se atentou à mensagem de Cristo. Bem, continuemos, né? A gente já está, daqui a pouco a gente termina, só mais um pouquinho. Eu falei alguma coisa a respeito do que Paulo passou. Os irmãos tiveram já uma ideia. Eu quero ler com os irmãos aqui 1 Timóteo, capítulo 1, do capítulo 1, versículo 13. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, né? Paulo, ele foi alcançado pela graça. Como você e eu hoje, nós somos alcançados pela graça. A graça, ninguém merece ela, mas ela é um favor imerecido. E que Jesus conquistou na cruz do Calvário, irmãos. Para que eu e você hoje pudéssemos estar em sua presença, para poder também anunciar com integridade as boas novas de salvação. Nós temos que se manter íntegro. Se manter íntegro a mensagem de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso aí, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Porque se anuncio o Evangelho, nem tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Há uma obrigação de todo cristão anunciar o Evangelho, de levar essa notícia de salvação e levar, irmãos, com integridade, sem modificá-la, sem colocar mais nada. Jesus, ele é
único, suficiente Salvador para as nossas almas. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos criar maneiras novas para poder atrair pecadores. Não, a mensagem do Evangelho é simples. É uma mensagem que tem que provocar o arrependimento e que o homem possa olhar para si mesmo e ver que ele é um miserável pecador e que ele precisa das obras de Cristo feitas na cruz do Calvário e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Esta é a mensagem do Evangelho. É com essa mensagem que o apóstolo Paulo se preocupa. E é por isso que ele escreve 13 cartas, irmãos. Justamente para combater as heresias que se levantavam em torno da verdadeira mensagem de Cristo, querendo criar ruídos, para que as pessoas não entendessem, para que as pessoas não pudessem entender o real significado do Evangelho. E nós vivemos isso nos dias de hoje constantemente. Há tantas igrejas aí que se levantam, com tantos nomes, igreja para todos os gostos, com tantas placas, com tantos ensinos e doutrinas diferentes daquela que Jesus propôs, que os profetas ensinaram, que os apóstolos ensinaram, porque nós lemos em Efésios 2:20, edificado sobre a rocha. Nós temos que construir a nossa vida, a nossa fé sobre a rocha. E Paulo não vai tratar aqui não de outra coisa, a não ser da essência das doutrinas cristãs. Quando ele fala que combateu o bom combate, é isso. É manter-se íntegro na essência. Pois, às vezes, o homem é levado pelo pragmatismo religioso. E há já um velho ditado maquiavélico, que os fins justificam os meios, que o príncipe Maquiavel escreveu. Mas bem na verdade, irmãos, não é bem assim, né? Os fins não justificam os meios, pois há muitos pastores sendo levados para esse tipo de pensamento. Eles acham que para encher a igreja, eles precisam mudar a maneira que se pregue, ou mudar até o significado da mensagem de Cristo. E aí eles começam a pregar um outro evangelho. As suas igrejas, bem verdade, enchem. E elas crescem. Bem verdade, elas crescem. Mas será que Deus está preocupado com uma igreja cheia de pessoas que não se arrependeram dos seus pecados? Ou pregadores que encantam multidões, que as pessoas se emocionam, mas na verdade não estão sendo levadas ao verdadeiro arrependimento? É com essa mensagem que o apóstolo Paulo se preocupa. É com a verdadeira mensagem do Evangelho. Pois o Evangelho é poder de Deus para mudar o pecador, para confrontar os nossos pecados. Somente o Evangelho pode mudar o homem, irmãos. A mensagem do Evangelho ela é forte. Você não precisa de fazer mais nada. A semente sempre vai ser boa. Quem faz toda a obra é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo da justiça. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não é eu e você, não é nem por força nem por violência. Nós temos que fazer é levar a semente. Nós somos agricultores. Nós temos que levar a palavra. E tudo Deus faz. Não é eu e você. Mas nós não podemos mudar essa palavra. Não. Você não tem essa autoridade para mudar essa palavra. Eu não tenho essa autoridade, nenhum ser humano na terra, pois a Bíblia já está escrita, o cânon já está encerrado. O que o homem precisa curar para a sua salvação está aqui registrado na Bíblia Sagrada, neste livro. Tudo que você precisa para a sua alma está aqui, meu irmão. Na mensagem poderosa do Evangelho, da Palavra de Deus, a boa notícia.
E, e às vezes nós somos levados pela aparência, né? E a gente deixa se levar por esse tipo de pragmatismo que existe nos dias de hoje. Mas Paulo não deixou se levar. Não devemos ser populares. Ser popular não quer dizer nada. Jesus Cristo, ele teve o pior tipo de morte. Foi crucificado. E a gente sabe que a crucifixão era um tipo de morte, o pior tipo de morte, irmãos, que poderia ter uma pessoa na época do Império Romano. É uma morte vergonhosa. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Era uma morte vergonhosa. E tem um detalhe, nenhum romano, existia uma lei, nenhum romano sequer poderia sofrer essa pena capital, que é a crucifixão. Não poderia ser crucificado. Existia outro tipo de morte, mas ser crucificado não. No caso do nosso querido apóstolo Paulo, um pouco antes, logo depois que ele escreveu essa carta, que foi a última carta dele, 2 Timóteo, foi a última carta da prisão, ele escreveu outras 4 cartas da prisão, mas essa aqui foi a última, e logo ele foi oferecido, né, em sacrifício. Na época, se não me engano, era o imperador Nero, aplicou a pena capital. Paulo morreu martirizado e degolado, mas se manteve íntegro ao verdadeiro evangelho. Ele combateu o bom combate e guardou a fé. Então vamos lá, né? Guardar a fé é se manter íntegro à mensagem do evangelho. É não mudar essa mensagem. Não é ser levado pelo pragmatismo religioso. Combater é todo dia lutar pela verdade. Nós temos que lutar pela verdade. E às vezes lutar pela verdade pode te custar até a sua vida. Pode te custar amigos, pode te custar posições na sociedade, pode te custar muitas coisas. Mas nada pode se comparar à salvação que Deus te deu. É por isso que Paulo combateu o bom combate, pois ele tinha uma esperança. A esperança é realmente encontrar com Cristo. Por isso que ele fala que aguarda a sua vinda. E assim devemos ser nós. Devemos olhar, irmãos, e saber que o dono está voltando, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele vai requerer de cada um de nós aqui explicação, o que nós fazemos com as nossas vidas e também com a mensagem do Evangelho. O quanto nós estamos sendo íntegro a esta mensagem. Pois Paulo, ele foi íntegro. Agora, tudo bem, passou, ele foi íntegro. E eu e você? Qual é a tua esperança? A tua esperança qual é? Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera em Cristo somente nessa vida, irmãos, não há esperança. Se Jesus morresse para que nós pudéssemos ter o melhor dessa terra, quando você morresse, acabou. Não. Jesus está tratando de valores eternos. Paulo está aqui tratando de valores eternos. Nós devemos tratar também de valores eternos. Então a nossa esperança é estar com Cristo na eternidade. A nossa esperança é aguardar a sua volta. E enquanto nós aguardamos a sua volta, nós combatemos todos os dias pela verdade. Todos os dias, pela verdade, nós combatemos pela palavra de Deus. As falsas heresias, os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos crentes, todos esses pseudos que estão no meio de nós, que parece igreja, mas não é. Pode parecer, mas não é.
pois não tem o selo. Então é com isso que Paulo estava tratando aqui. É sobre a eternidade e a esperança. É por isso que ele guardou a carreira. Quer dizer que ele viveu o evangelho na integridade até o último dia de vida. Ele poderia ir lá diante de César ter negado, mas não negou. O Senhor nos chamou para combater essa batalha. Você foi o escolhido para combater essa batalha. É uma honra, pois nós não somos merecedores de nada. Por isso que é uma obrigação imposta a nós levar essa mensagem. E ai de mim se não levar essa palavra. Então eu quero que vocês reflitam em vossas casas. Neste momento, eu estou já encerrando. Quero que vocês reflitam aí se vocês têm combatido o bom combate na integridade. Se vocês têm a esperança de um dia encontrar com Cristo e chegar diante de Cristo, ter feito tudo direito no sentido da integridade do Evangelho. E não é só uma mensagem que muitos colocam em suas lápides ao morrerem. Pede para a família colocar. Não, o combate aqui é muito mais profundo, pois trata de valores eternos. Então eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos?